Sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho da Cidade. É isso daí. Obrigado pela sua audiência, de estarmos sempre juntos aqui. Todos os dias, levando até você, nossos amigos, nossos companheiros, nossos colaboradores, o jornal da nossa cidade e da nossa região. Hoje, nós vamos vamos levar até você informações de duas ocorrências fora da nossa cidade que nós entendemos ser muito importantes para o nosso dia a dia. A primeira, um idoso de 77 anos morando sozinho em um apartamento e esse apartamento incendiou. É uma situação muito grave. Lembrando, um idoso sozinho. Vejam a matéria e depois nós vamos comentar. Apartamento quase pega fogo após idoso desmaiar enquanto cozinhava. Um apartamento quase pegou fogo depois que um idoso de 77 anos desmaiou enquanto cozinhava durante a noite de quarta-feira, às 7. A situação foi registrada em Curitiba. De acordo com informações, o homem sofreu uma crise de hipoglicemia e um pequeno incêndio se iniciou nas panelas. Por sorte, as chamas não se espalharam para outros cômodos. O idoso foi socorrido e encaminhado pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência. Por que estamos falando dessa matéria? Ai, coronel, mas aconteceu em Curitiba. Aconteceu em Curitiba, como pode ter acontecido no Amazonas, no Rio Grande do Sul, como também em nossa cidade. Quantas pessoas estão morando sozinhas? Nesse caso, foi um idoso. Mas se nós formos olhar nossa cidade, nós temos em nossa cidade idosos morando sozinhos, nós temos pessoas com síndrome de Down morando sozinhas, nós temos pessoas que têm certas restrições físicas, até mesmo restrição física mesmo, sem algum membro do próprio corpo, morando sozinha. Essas pessoas carecem de atenção, precisam de atenção? Não é que carecem mais, mas os vizinhos têm que ser mais humanos e olhar, acompanhar. Mas e a família responsável? Sim, a família tem a sua responsabilidade. Acontecer algum acidente, serão responsabilizados? Sim. Mas depois do fato ocorrido, responsabilizar a família, vão ser duas responsabilidades. A criminal, a civil e também a emocional. Nós temos que ter nosso calor humano para com o nosso próximo que está próximo. Então, se porventura você estiver próximo de alguém que está morando sozinho, não custa nada sempre estar lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que o senhor passou a noite? Olha, sempre que precisar, estamos aqui do lado. Pode bater na parede. Estabelece algum código para uma situação emergencial. Vivemos em sociedade. Fica aí a dica para todos nós termos como nosso padrão de comportamento, pensarmos no nosso próximo. A segunda ocorrência, segundo fato, a segunda notícia que vamos trazer para vocês é a prisão de um político em Brasília. Coronel, mas a prisão de um político em Brasília reflete em Mogi Guaçu? Sim, reflete em Mogi Guaçu, em especial esta. Vejam só. O presidente do Partido Liberal, o PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante pela Polícia Federal nesta quinta-feira, após os agentes encontrarem uma arma de fogo não regularizada na casa do dirigente do partido. Valdemar foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que investiga a participação de políticos e militares na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro para manter Jair Bolsonaro no poder.
Além de Valdemar, o ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Marcelo Câmara, também foram presos. A prisão deles se deu por meio de mandado de prisão emitido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como que esta ocorrência vai refletir aqui em Mogi Guaçu? Valdemar Costa Neto é presidente do PL. PL tem a sua representação em Mogi Guaçu. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, onde está afiliado Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, que teve uma grande votação aqui na cidade. Coronel, mas isso reflete na cidade? Sim, reflete, porque o PL, segundo os bastidores, lançará um candidato a prefeito na cidade. Então o PL já vai lançar um candidato a prefeito na cidade. Com essa mácula, fica a pergunta. Vão manter a candidatura? Não vão? Vai refletir diretamente? Fica aí essa situação. O que ele foi preso? Foi preso por porte ilegal de arma, que foi encontrado dentro da sua casa uma arma que ele diz ser um objeto de família, que já vem de várias gerações, um objeto de família que estava na casa dele. Está sendo autuado por porte ilegal de armas. Que até nós terminar, até agora, no momento dessa edição, nós não tivemos informação se ele foi mantido preso, se ele pagou fiança ou qualquer outra situação. Para vocês verem que um fato longe reflete também em nossa cidade. Olha lá, hein? Será que o PL vai manter um candidato a prefeito aqui em Mogi Guaçu? Será que será um candidato que irá ter expressão? Logo nós iremos noticiar a todos os senhores. O Carnaval em Mogi Guaçu. Isso, dia 9, teremos início aos festejos carnavalescos. Para aqueles que gostam, para aqueles que vão se divertir, tá aí. Vejam a programação do Carnaval em Mogi Guaçu a partir do dia 9. A folia continua no dia 9 de fevereiro na mais concorrida feira noturna da região, Sabor da Rua, com a apresentação da cantora Saraí. No dia seguinte, a alegria desembarca no Parque dos Engás, para 2 dias de muito carnaval e desfile de blocos. Para o palco do Guaçu Folia estão escalados os DJs Kaká e Ozzy, a bateria da escola de samba Asa Show e o músico Thomas Macena, com grandes sucessos do samba e pagode para não deixar ninguém parado. Toda a programação, vale lembrar, contará com praça de alimentação, estrutura completa, entrada gratuita. Para a festa ficar completa, só falta você. Carnaval Família, Guaçu Folia. Por aqui, a diversão é garantida. Vê só? Interessante, hein? Em razão do carnaval, vai mudar alguma coisa na cidade? Pode ser que sim, pode ser que não. Só lembrando, a feira noturna em Mogi Guaçu permanecerá, vai existir, vai acontecer normalmente a feira noturna. E nos dias 10 e 11, o carnaval vai acontecer no Parque dos Engás. Você terá um entretenimento para a sua família, para toda a sua família, para aqueles que gostam, tá aí. Fiquem à vontade, curta. Para quem gosta, curta. Para quem não gosta, vai fazer um retiro espiritual, fique em casa. Mas aproveite. Não perca esse tempo. Vamos lá. Segurança escolar. Aconteceu um fato com Deise S. Silva. Ela foi até a escola, deixou o seu filho, porém, quando ela foi buscar, seu esposo foi buscar, a criança não estava mais na escola. E aí? O que aconteceu? Onde que essa criança foi parar? Quem foi responsabilizado? Olha a postagem da Deise num grupo
da rede social aqui da nossa cidade. Vejam só. Depoimento de uma amiga minha. Depois do que eu passei ontem, eu só tenho um conselho para quem é pai e mãe: orem pelos seus filhos, mas orem mesmo, porque ontem, por um descuido de uma escola irresponsável, meu filho sumiu por 40 minutos e foi encontrado dentro de um ônibus indo para outro bairro, isso depois de 40 minutos. Eu achei que tinha perdido meu filho. E as irresponsáveis alegam que um outro aluno confirmou que meu filho era do ônibus e a monitora fez ele ir, mesmo ele falando que a mãe dele deixou ele lá e ia buscar. Irresponsabilidade da família? Não. Por quê? Porque antes do final, antes de se tocar o sinal ao final, o pai já estava na frente da escola. Tudo leva a crer que essa criança saiu antes do final do término escolar. Fica a pergunta: como que essa criança saiu do CAIC? Como que essa criança adentrou a um ônibus? É um transporte coletivo. Como que ela adentrou sozinha a esse transporte coletivo? Faça a seguinte experiência você. Quando você tiver um grande problema, comece a olhar no relógio e ver como que o tempo demora para passar. Agora imagina para esses pais que ficaram sem ter notícias e informações do seu filho por 40 minutos. Está aí, ó. 40 minutos. Para vocês verem. Não é fácil não, gente. Agora vamos falar uma notícia também de escola. Vamos aproveitar a escola, vamos conversar sobre escola hoje. Governo destina 18 milhões para educação em Mogi Guaçu. Vejam só. $18 milhões. Vamos passar e contar 18 milhões. O posto que estão falando que vão construir no IP Amarelo custou R$2.200.000. 18 milhões seria aproximadamente 7,5 vezes esse valor. Daria para construir 7 postos. Quantas escolas? O que daria para investir na educação em Mogi Guaçu? Aí eu pergunto para você, esse dinheiro veio em 2022. Olha na reportagem, bem em cima, está lá a data. Olha lá a data, vocês vão ver. Isso é do dia 8 de fevereiro de 2022. Coronel, o senhor está dando notícia antiga? Não. Eu estou vindo aqui para informar o que é que foi feito com esse dinheiro. Onde foram gastos esse dinheiro? Lembra que nós falamos em edições anteriores? Vereador indo fiscalizar obras. A função do vereador é fiscalizar onde gastaram esse dinheiro. Onde que esse dinheiro foi gasto. Você, pai, mãe, avô, avó, você sentiu melhorias na educação da nossa cidade? Nós mostramos o IDEB de Mogi Guaçu. O IDEB de Mogi Guaçu é o pior da região dos últimos anos, fruto da administração atual desse governo, fruto da falta de fiscalização dos vereadores desse governo. E não me surpreenda nada se daqui a pouco um desses vereadores se alvorar a ser candidato a prefeito, para continuar essa situação que está. Está aí, ó.
Por isso que nós falamos da importância de termos vereadores com responsabilidade, senhores. 18 milhões. Vocês viram mudanças nas nossas escolas? Vocês viram melhorias nas nossas escolas? Basta ver que a creche da Chácara Alvorada ainda está abandonada. Ela não está fechada, ela está abandonada. Local que poderia ser utilizado para as nossas crianças. Eu não tenho o privilégio de ser avô, mas gostaria que os meus futuros netos tivessem escolas decentes. Só para vocês verem. 18 milhões. 18 milhões não é dinheiro para você guardar numa carteira. É dinheiro para você fazer grandes obras na cidade. Grandes obras na cidade. Fazer as cabeceiras das pontes, próximo de 5 milhões. Olha só, 18. Quanto de dinheiro? Onde que foi parar esse dinheiro? Essa é a importância de termos uma Câmara de Vereadores que verificaria onde que esse dinheiro foi gasto. 18 milhões. É muito dinheiro, senhores. Tá aí. Vai fazer o quê, né? Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. Curta, compartilha, venha com a gente. Essa semana nós tivemos a filiação do atual prefeito a um novo partido. E lembra que nós falamos lá atrás, nas nossas matérias de hoje, da repercussão do que acontece em Brasília refletir aqui? Exatamente. Nós tivemos uma live em que Jair Messias Bolsonaro foi às suas redes sociais e falou abertamente. E ele falou abertamente essa declaração. Vejam só. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula.
né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas, 17 anos, e também esse que morreu, o Quezão, senhor Kassab, só tem responsabilidade nisso. Porque se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos a barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então, você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará. Viu? Tá aí. Para vocês verem como que os fatos que acontecem lá refletem aqui. Um político de Brasília veio até Mogi Guaçu fazer a filiação do atual prefeito. Fica aí aquela pergunta. Que repercussão isso vai trazer para nós? Não é fácil, não. Para vocês verem que muitos fatos de fora refletem na nossa cidade. Fica aí a deixa, hein? Pedalinho. Lembra que nós falamos, já mostramos aqui que a obra do Pedalinho está paralisada? Pois bem, um vereador, líder de governo na Câmara Municipal, se alvorou a dizer que a reforma do Pedalinho foi porque ele indicou, porque ele pediu, porque ele fez moção, e a obra está desse jeito. Vejam só. Vocês viram? Será que falta ligar o interruptor? Será que falta só ligar o interruptor para não ficar às escuras como está agora? O pedalinho está aberto. Olha aquela situação propensa à criminalidade. Vocês imaginaram uma mulher ser forçada a ir para aquele local ermo e escuro? O que pode acontecer ali? Ah, mas nossa cidade é segura, concordo. Nossa cidade é segura. Mas eu pergunto, se aquele parque tivesse a iluminação toda acesa, estaria desse jeito? Tá aí. Mas vamos voltar ao chefe do executivo que diz que essa obra é dele. Eu me dirijo agora a uma pessoa que eu tenho o privilégio de conhecer, não somente o Porfírio, mas os moradores do entorno do Pedalinho, que trabalharam, que fizeram obras lá dentro de melhoria, fizeram calo na mão. Só procurar as redes sociais deles, vocês vão ver que inclusive montaram uma árvore de Natal lá dentro, para ter seu trabalho usurpado por um vereador, falando que é obra dele, que ele que fez. Tá aí, ó. Eu sei, o Porfírio é morador lá do entorno do Pedalinho. Várias vezes que ele estava trabalhando, eu fui lá mostrar o que ele estava fazendo. A vizinhança trabalhando muito para transformar aquele espaço numa área nobre para a população. No entanto, hoje, a prefeitura ainda não colocou a iluminação, está às escuras, como vocês podem ver. Senhores, tem gente trabalhando e tem outros
pegando como se fosse trabalho deles. Uma coisa que eu vou dizer aos senhores. Vereador eleito não precisa fazer campanha. O coronel, vereador eleito não precisa... Não, é só ele mostrar o que ele já fez. Só mostrar as obras dele. Só mostrar quantas vezes ele fiscalizou os gastos do executivo, que ele não ficou de 4 para o executivo, que ele realmente quis apurar o gasto de mais de 30 milhões da Rita Lobato lá no começo do governo, que ele deveria apurar o que está acontecendo com a empresa Fênix atualmente. Por que não está sendo feita nenhuma apuração das irregularidades dessa empresa, desse contrato em nossa cidade? Os vereadores tinham que olhar esse orçamento absurdo, que um vereador destina mais de 50% para a sua própria associação, e os vereadores se calam e não falam nada. Então o vereador não precisa fazer campanha, é só ele mostrar o que ele faz. Está aí, mais uma vez, pegando a obra que outra pessoa fez e atribuindo como se dele fosse. Está aí. Porfírio, parabéns pelo seu trabalho que você fez no Pedalinho. Podemos ter divergências políticas, mas temos que reconhecer o mérito do seu trabalho. Como última matéria, vamos falar aos senhores que a prefeitura tirou 8% dos funcionários públicos, ou melhor, tirou a assiduidade dos funcionários públicos e agora vai dar um retorno aos funcionários públicos. Esse retorno está vindo nessa tabela que vai aumentar os descontos. Vejam só. Está aí, ó, funcionários públicos de Mogi Guaçu. Perderam 8%. Mas vamos verificar agora. Tabela da Unimed. De 10% a 80%, dependendo do funcionário público. 10% a 80%. Se a assiduidade foi 8%, a Unimed já está acima do percentual da assiduidade, olha. De 10% a 80%. Cesta básica do funcionário público. Essa uma começa com valores menores, mas em compensação chega a 100%. De 5% a 100%. De 5% a 100%. Funcionários públicos. Pelo jeito, o sindicato não os estão apoiando como merecem. Lembra quando nós falamos que eles já tinham que ter entrado na justiça e não entraram? Dá a impressão que o sindicato está sendo um braço estendido do atual prefeito, ao invés de representar os funcionários públicos. Tá aí. Senhores, obrigado pela audiência. Assim encerramos o nosso jornal de hoje. Curta, compartilha. Divulgue para os seus amigos. Esteja sempre conosco aqui na MDTV. Encerramos o jornal agora. Fiquem com Deus e até nosso próximo jornal. Obrigado a todos.